O rádio crepitava de desespero às 03h47 em algum lugar sobre as montanhas Hindu Kush. Estática misturava-se ao som de tiros, depois silêncio. O comando havia perdido contato com a equipe SEAL 643 havia 3 minutos e a tempestade que avançava do norte tornava impossível o reconhecimento via satélite. No centro de operações da base aérea de Bagram, as telas piscavam com as últimas coordenadas conhecidas da equipe de 12 homens, agora cercada por forças talibãs em um vale que não aparecia em nenhum mapa atual. A Major Catalina Reaper Voss estava no fundo da sala de instruções, seu macacão de voo amarrotado após 16 horas de alerta de prontidão. Os outros pilotos evitavam contato visual e as conversas morriam quando ela se aproximava. Haviam se passado 3 anos desde o incidente em Kandahar e eles ainda sussurravam sobre a mulher que perderam Hércules para o fogo inimigo e saíra andando de um acidente que deveria ter matado todos a bordo. O alto comando a havia inocentado, mas perdão e confiança eram moedas diferentes na aviação militar. A voz do coronel Morrison cortou a tensão como vidro quebrando. Precisamos de capacidade de extração imediata para uma zona quente. A janela de tempo antes que o clima feche é de 90 minutos. O relatório do meteorologista pintava um cenário de condições impossíveis, ventos cruzados de 40 nós, visibilidade zero e uma pista de pouso que existia apenas na teoria. O campo de aviação havia sido bombardeado 3 meses antes. Sua pista estava cheia de crateras e coberta de detritos capazes de destruir pneus e colapsar o trem de pouso. Os parâmetros da missão eram suicídio disfarçado de estratégia. 12 SEALs presos em uma zona de morte, munição acabando, suprimentos médicos esgotados. O apoio de helicópteros mais próximo estava parado devido ao clima e aeronaves convencionais não podiam operar no terreno montanhoso. Alguém teria que guiar um enorme avião de transporte por entre passagens montanhosas em visibilidade zero, pousar em uma superfície que mal podia ser chamada de solo, embarcar operadores feridos sob fogo inimigo e, de alguma forma, decolar novamente. Todos os pilotos na sala estudavam suas botas ou fingiam interesse repentino nos relatórios meteorológicos. Eram homens que já haviam voado em missões de combate sobre Bagdá e Cabul, que tinham conquistado cruz de voo distinto e estrelas de prata. Mas essa missão desafiava as leis da física e do bom senso. A matemática da sustentação e empuxo, a velocidade do vento e o comprimento da pista apontavam para a mesma conclusão. Quem aceitasse essa missão não voltaria. Reaper avançou, suas botas ecoando no silêncio súbito. Sua mão foi até o patch gasto em seu ombro, o emblema desbotado do ceifador que lhe dera o indicativo de chamada 3 missões atrás. Antes de Kandahar, antes dos sussurros, antes de se tornar a piloto com quem ninguém queria voar, mas que todos secretamente esperavam ver aparecer quando a morte era a única alternativa. A sala de instruções prendeu a respiração quando ela se aproximou do quadro de missão, seus dedos seguindo as coordenadas impossíveis onde 12 dos melhores guerreiros da América aguardavam por um milagre que talvez nunca viesse. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina cortando seda. "Eu vou", disse ela, e a sala explodiu em murmúrios que soavam perigosamente como orações. Os olhos do coronel Morrison encontraram os dela através da tela tática e ela viu algo que não via havia 3 anos. Esperança envolta no reconhecimento de que o desespero fazia heróis improváveis de pessoas quebradas. O relógio na parede marcava o tempo até o amanhecer, cada segundo aproximando os SEALs de sua última resistência. Do lado de fora, o vento uivava pelas montanhas como um lamento de banshee, e em algum lugar naquelas encostas, 12 homens esperavam pelo som dos motores americanos cortando a tempestade. Eles não sabiam que sua salvação viria da piloto que todos haviam descartado, a mulher a quem seu próprio esquadrão apelidara de ceifadora sombria, não pelos inimigos que havia matado, mas por sua estranha capacidade de enganar a morte. Reaper calçou suas luvas de voo, cada dedo encontrando seu lugar familiar no couro gasto que a acompanhara em 73 missões de combate. O peso do momento assentou sobre seus ombros como o arnês do assento ejetor, familiar e aterrorizante em igual medida. Em 30 minutos, ela provaria que a redenção podia ser encontrada a 10.000 pés ou se juntaria aos SEALs no que quer que os esperasse além do Vale das Sombras.
A tempestade estava chegando, mas Catalina Voss já voara em condições piores. A questão não era se ela conseguiria alcançar os SEALs, era se alguém ainda estaria vivo quando ela chegasse lá. Morrison lhe entregou a pasta da missão, seu rosto marcado pelo tempo, não revelando nenhuma das dúvidas que preenchiam seus olhos. "Reaper", disse ele baixinho, "traga nossos rapazes para casa." Ela assentiu uma vez, um movimento rápido que falava de precisão militar e convicção pessoal, e então se virou em direção ao hangar onde sua aeronave aguardava na escuridão antes do amanhecer. O C-130 Hércules, designado Ghost Rider 7, estava sob holofotes como um gigante adormecido, suas 4 hélices brilhando com a condensação do ar das montanhas. Moi. A equipe de solo trabalhava com eficiência prática, carregando suprimentos médicos e munição, verificando os sistemas hidráulicos e de combustível, preparando a aeronave para uma missão que desafiava todos os protocolos de segurança existentes. O sargento Martinheiro Martinez, seu mestre de cargas, encontrou-a junto à aeronave, com uma prancheta e uma expressão preocupada. "Senhora, os relatórios meteorológicos estão piorando. A visibilidade na área-alvo caiu para 15 metros, rajadas de vento chegando a 45 nós. A pista é..." Ele fez uma pausa, procurando palavras diplomáticas, né? "Não é mais exatamente uma pista, senhora. Imagens de satélite mostram talvez uns 240 metros de superfície utilizável coberta de entulho e água parada." Reaper estudou as fotos de reconhecimento sob as luzes duras do hangar, seu olhar treinado analisando ângulos de aproximação e margens de desvio de obstáculos. O campo de pouso parecia a superfície da Lua, cravejada de crateras e repleta dos destroços retorcidos de aeronaves da era soviética. Um C-130 normal precisaria de pelo menos 900 metros para pousar e decolar em condições ideais. Essa missão exigiria que ela parasse uma aeronave de 60 toneladas no espaço de um pequeno estacionamento, e ainda conseguisse decolar de novo com carga completa. Ela passou os dedos ao longo da fuselagem, sentindo os remendos onde estilhaços haviam sido reparados, as pequenas amassaduras e arranhões que contavam a história de missões passadas. O Ghost Rider 7 era seu pássaro havia 2 anos. Através de tempestades de areia e ataques de foguetes, no caos de evacuações de emergência e na precisão de inserções táticas, a aeronave conhecia seu toque nos controles, respondendo às suas ordens como uma extensão de sua própria vontade. A inspeção pré-voo revelou exatamente o que ela esperava: uma máquina levada ao limite, mas mantida com um cuidado obsessivo pelas equipes de solo que entendiam que a vida dos pilotos dependia de cada parafuso e fio. Os motores giraram com seu zumbido familiar, os instrumentos ganharam vida com luzes verdes e leituras estáveis, e o rádio crepitou com o tráfego da manhã cedo vindo das torres por todo o Afeganistão. A 0445, quando o primeiro tom acinzentado tocou as montanhas do leste, o Ghost Rider 7 taxiou em direção à pista ativa. A torre os liberou para decolagem imediata. As vozes dos controladores estavam tensas, cheias de preocupação profissional que mal escondia o temor pessoal. Outras aeronaves haviam tentado missões semelhantes naquelas montanhas. Seus destroços ainda salpicavam os picos como flores metálicas brotando da pedra. O boletim meteorológico chegou pelo fone quando alinharam para decolar. Ghost Rider 7, atenção, frente de tempestade movendo-se mais rápido que o previsto. Vocês terão no máximo 60 minutos no alvo antes que as condições se tornem inoperáveis. 60 minutos para localizar os SEALs, pousar em condições impossíveis, embarcar os feridos e escapar antes que as montanhas se fechassem como um punho em volta de quem fosse tolo o suficiente para desafiá-las. Reaper empurrou as manetes, sentindo 36 toneladas de engenharia americana avançar pela pista rumo a uma missão que ou cimentaria sua lenda ou a encerraria para sempre nos vales do Afeganistão. O C-130 ergueu voo, na escuridão que engolia tudo além do cockpit, subindo por camadas de nuvens e turbulência na direção das coordenadas onde 12 SEALs esperavam por um milagre. A aeronave sacudia e rolava nas correntes térmicas das montanhas, seus motores forçando-se contra um ar tão rarefeito que cada quilo de sustentação precisava ser conquistado. 30 minutos de voo depois, o rádio crepitou com um sinal fraco vindo do solo.
Qualquer estação, aqui é Trident 6 solicitando extração imediata. A voz era tensa, profissional, apesar do fundo de tiros automáticos e gritos de ordens. O chamado do suboficial Mor James Havoc Mackenzie atravessara a atmosfera e o desespero para alcançá-los. Uma linha de vida lançada através de distâncias impossíveis. Reaper acionou o microfone, a voz estável apesar da turbulência que ameaçava despedaçar a aeronave. Trident 6 aqui é Ghost Rider 7. Estou a 40 minutos com capacidade de extração. Qual é sua situação? A resposta veio em meio à estática e explosões. 3 feridos, munição no limite, forças inimigas fechando de 3 lados. Os SEALs tinham talvez 20 minutos antes de sua posição se tornar insustentável. Martinez avançou desde o compartimento de carga, o rosto pálido sob a iluminação vermelha do cockpit. Senhora, estamos captando aumento no tráfego de rádio inimigo. Eles sabem que algo está vindo. O Talibã não era estúpido, já havia aprendido a reconhecer o som de operações de resgate americanas e desenvolvia táticas especificamente para transformar tentativas de extração em armadilhas mortais. As montanhas erguiam-se ao redor como as paredes de uma catedral construída para gigantes, seus picos desaparecendo nas nuvens que prometiam um clima ainda pior pela frente. Reaper voava por instinto e GPS, enfiando a aeronave massiva por passagens que pareciam estreitas demais até para um caça. O C-130 gemia e protestava, sua estrutura sendo forçada por manobras para as quais nunca fora projetado. A 0530, o vale se abriu diante deles como uma ferida na terra. Moi. Por entre aberturas na cobertura de nuvens, Reaper vislumbrou o aeródromo arruinado, sua pista cheia de crateras refletindo a primeira luz pálida do amanhecer. Clarões de disparo cintilavam ao longo das cristas onde combatentes talibãs haviam estabelecido campos de tiro sobrepostos, transformando o vale em um campo de matança preparado há meses. Os SEALs estavam entrincheirados atrás da carcaça queimada de um transporte soviético, sua posição marcada pelo ritmo constante de fuzis M4 e pelo estampido característico do rifle de precisão de um Navy SEAL. 12 homens contra o que parecia ser metade do exército talibã, combatendo com o profissionalismo calmo que os tornara lendas na comunidade de operações especiais americana. Reaper iniciou a descida, o altímetro girando para trás, enquanto o Ghost Rider 7 caía em direção à terra a uma velocidade que fez Martinez agarrar o assento e murmurar o que podiam ser orações. A pista surgiu para recebê-los através da tempestade, uma fita de concreto quebrado e metal retorcido que parecia mais uma zona de combate do que um aeródromo. A aeronave tocou o solo com força, o trem de pouso gritando contra o concreto danificado enquanto Reaper pressionava os freios ao máximo e acionava o reverso das hélices. Apenas 240 metros para parar 60 toneladas, com o fogo inimigo começando a cercar a posição e o relógio correndo para a extração ou aniquilação. Eles pararam com apenas 15 metros de sobra, o trem de pouso dianteiro repousando em uma poça de água lamacenta que refletia o brilho infernal dos rastros luminosos cortando a escuridão pré-amanhecer. Martinez já baixava a rampa traseira, sua voz cortando o caos. 30 segundos para carregar. Vamos, vamos, vamos. Os SEALs emergiram de suas posições defensivas como fantasmas materializando-se da fumaça, carregando seus feridos com eficiência treinada enquanto forneciam fogo de supressão que mantinha as cabeças inimigas abaixadas. O suboficial Mor Mackenzie correu em direção à aeronave, seu equipamento tático pesado com munição extra e com o peso das decisões de comando que haviam mantido seus homens vivos durante a noite mais longa de suas vidas. Seus olhos encontraram os de Reaper pela janela do cockpit e ela viu algo que a surpreendeu. Reconhecimento sem surpresa, como se ele soubesse desde o início que a salvação viria vestindo as folhas de major e um indicativo conquistado no cadinho de missões impossíveis. Mackenzie conhecia as histórias, sabia da lenda da piloto que trazia de volta mortos e moribundos quando todos os outros já haviam perdido a esperança. O embarque levou 90 segundos que pareceram 90 minutos, com os disparos talibãs começando a encontrar o alcance e a frente da tempestade, fechando-se como um ser vivo determinado a prendê-los no vale. 3 macas entraram primeiro, SEALs feridos, mas conscientes, com os olhos refletindo o tipo de dor de quem sabe o quão perto esteve de nunca mais ver o lar. Os demais operadores assumiram posições defensivas ao redor da aeronave, suas armas acrescentando-se ao ritmo constante de fogo que mantinha o inimigo afastado.
Eram homens que haviam passado a carreira inteira se preparando para momentos exatamente assim, quando treinamento e instinto eram a única barreira entre sobrevivência e estatística. A voz de Martinez cortou o ruído da batalha. Todos a bordo, vamos, vamos, vamos. A rampa começou a subir enquanto Reaper empurrava as manetes para frente, sentindo os motores responderem com uma onda de potência que vibrava em cada rebite e solda da estrutura. 60 toneladas de máquina e determinação humana começaram a avançar por uma pista que parecia encolher a cada segundo. O fogo inimigo se intensificou à medida que os talibãs percebiam que sua presa estava escapando, clarões de disparos surgindo nas cristas como flores mortais florescendo no breu antes do amanhecer. Projéteis ricocheteavam no revestimento blindado do 630 e perfuravam sistemas não críticos, cada impacto um lembrete de que voavam pelo Vale da Sombra da Morte apenas com habilidade e sorte, mantendo-os no ar. A aeronave ganhava velocidade sobre a pista danificada, os pneus encontrando aderência no concreto quebrado enquanto Reaper lutava contra ventos cruzados que tentavam empurrá-los contra as paredes rochosas do vale. A matemática do voo tornou-se uma oração respondida em tempo real. Velocidade e sustentação vencendo a gravidade e o medo. Engenharia americana triunfando sobre o simples desejo de homens desesperados de matar outros homens desesperados. No último momento possível, com a pista terminando em um penhasco que despencava na escuridão, o Ghost Rider 7 ergueu-se no ar turbulento que parecia o interior de uma máquina de lavar cheia de chumbo. As montanhas estendiam os dedos de pedra e gelo para alcançá-los, enquanto a tempestade tentava derrubá-los com ventos capazes de partir asas como gravetos. Atrás deles, o vale explodiu em fogo frustrado quando os combatentes talibãs perceberam que sua emboscada havia falhado, que os americanos, mais uma vez, haviam escapado por entre seus dedos como fumaça por um punho fechado. Moi, os SEALs, estavam em silêncio no compartimento de carga, processando a realidade de que estavam vivos quando a morte parecia certa e que o resgate viera da piloto que todos os outros haviam descartado. O suboficial Mor Mackenzie avançou até o cockpit, seus movimentos cuidadosos no ar turbulento. Ao alcançar o assento de Reaper, colocou a mão em seu ombro e disse palavras que carregavam mais peso que qualquer medalha ou condecoração. Obrigado, duas palavras que continham a gratidão de 12 homens que veriam suas famílias novamente, que viveriam para lutar outro dia porque uma piloto estivera disposta a arriscar tudo por irmãos de armas. O voo de volta a Bagram durou 53 minutos, através de um clima que teria impedido a aviação comercial e testado os limites de um transporte militar. Reaper voou por instrumentos e instinto, conduzindo a aeronave maciça por entre passagens de montanha, enquanto os médicos atendiam os feridos no compartimento de carga atrás dela. Os SEALs feridos estavam estáveis, com lesões graves, mas tratáveis no hospital de campanha que os aguardava em Bagram. O sargento Rodrigues havia levado estilhaços na perna, mas estava consciente e conversando, fazendo piadas que ajudavam a aliviar a tensão. O suboficial Thompson sofrera uma concussão causada por uma explosão próxima, enquanto o marinheiro Williams cuidava de um ferimento no ombro que lhe renderia um coração púrpura e uma história para contar aos netos. A tempestade o seguiu até em casa, sua frente trazendo chuva que tamborilava no revestimento de alumínio da aeronave como aplausos do próprio céu. Relâmpagos iluminavam as nuvens ao redor em breves e brilhantes clarões, revelando a majestade e o perigo de voar em condições que podiam matar sem aviso ou misericórdia. Às 06h45, a torre de Bagram liberou o Ghost Rider 7 para a aproximação final, a voz do controlador traindo um alívio que nada tinha a ver com distanciamento profissional. A notícia já havia se espalhado pela base. Reaper havia tentado o impossível e conseguido. A piloto sobre quem todos cochichavam acabara de realizar o tipo de missão que vira lenda. O pouso foi suave, um toque de manual que escondia o caos das 2 horas anteriores. Ao taxiar em direção à instalação médica, equipes de solo e militares de folga alinharam-se nas pistas de rolamento, sua presença silenciosa um testemunho da irmandade que unia todos os que vestiam o uniforme, independentemente de patente ou força. Os motores desaceleraram com seu zumbido familiar e, pela primeira vez em horas, o mundo ficou quieto, exceto pelo som da chuva no metal e o distante ribombar do trovão movendo-se pelas montanhas.
Martinez assegurou a aeronave enquanto os médicos subiam rapidamente a bordo para cuidar dos feridos, sua eficiência profissional mascarando o alívio pessoal de que outra missão terminara com mais vivos que mortos. O coronel Morrison apareceu na porta da aeronave quando a última maca foi colocada em uma ambulância. Seu rosto marcado pelo tempo revelava emoções que os regulamentos não permitiam expressar em palavras. Ele segurou as mãos de Reaper com as duas dele, o aperto de um superior transformando-se em algo mais pessoal, mais humano, na luz cinzenta de um amanhecer afegão. Trabalho excepcional, Major, disse, sua voz carregando o peso do reconhecimento oficial e da admiração pessoal. Os SEALs pediram especificamente para que você participe do debriefing deles. Parece que querem agradecer a piloto que os trouxe para casa. Atrás dele, outros pilotos observavam com expressões que haviam passado do ceticismo para algo próximo da admiração. O tipo de respeito que só podia ser conquistado em momentos em que a morte era o resultado esperado. O suboficial Mor Mackenzie estava ao lado de seus homens enquanto eles eram colocados nas ambulâncias, seu equipamento tático manchado de lama e pólvora, seus olhos refletindo o cansaço que vinha após um combate prolongado. Ao avistar Reaper saindo da aeronave, aproximou-se com o passo medido de um homem que aprendera a poupar energia durante as noites mais longas. Major Voss, disse ele estendendo a mão. Ouvi as histórias sobre você, sobre o que aconteceu em Kandahar. Quero que saiba de uma coisa hoje. Você prova que heróis não são definidos pelas missões que perdem, mas pelas que se recusam a abandonar. Suas palavras carregavam a autoridade de um homem com 23 anos em operações especiais, que já vira o melhor e o pior da aviação militar. Os outros SEALs reuniram-se ao redor de seu líder, 11 homens que haviam encarado a morte e vivido para contar a história porque uma piloto esteve disposta a arriscar tudo pelo credo de que ninguém fica para trás. Eles não falaram muito. Operadores de forças especiais não eram conhecidos por discursos longos ou demonstrações emocionais, mas sua presença dizia tudo sobre o vínculo forjado naqueles minutos desesperados em que a sobrevivência dependia de confiar em alguém que nunca tinham visto antes. O suboficial Thompson, com a cabeça enfaixada, mas o olhar firme, deu um passo à frente com algo na mão. Senhora, disse ele, gostaríamos que ficasse com isto. Moe. Ele estendeu um patch, o tridente dos SEALs bordado em fio dourado sobre tecido azul marinho, as bordas gastas atestando sua autenticidade e significado. É do meu primeiro destacamento, continuou Thompson. Carrego comigo para dar sorte há 8 anos. Acho que pertence a alguém que tem mais coragem que qualquer um de nós. Os outros SEALs assentiram em concordância, os rostos sérios como o de homens que aprenderam que coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar dele. Reaper aceitou o patch com a reverência que ele merecia, entendendo que estava sendo convidada a fazer parte de uma irmandade que transcendia ramos de serviço e afiliações de unidade. O tridente dos SEALs representava as mais nobres tradições das operações especiais americanas, e recebê-lo das mãos de homens que o haviam conquistado com sangue e sacrifício era uma honra que nenhuma condecoração oficial poderia igualar. Quando as ambulâncias partiram, levando os feridos para tratamento e recuperação, a base começou a retomar seu ritmo normal. Mas algo havia mudado naquelas primeiras horas da manhã, algo que ecoaria pela comunidade de aviação militar e acabaria chegando aos mais altos níveis de comando. A história da piloto que pousou um C-130 numa pista impossível sob fogo inimigo e em condições meteorológicas que deveriam ter tornado o voo inviável seria contada e recontada até se tornar lenda. Mas aqueles que estiveram lá, que testemunharam a missão em primeira mão, sabiam que lendas eram apenas histórias, até que alguém as tornasse reais. O coronel Morrison reuniu os relatórios da missão com um cuidado incomum, ciente de que a papelada jamais captaria toda a dimensão do que acontecera naquele vale. Como a linguagem oficial poderia descrever o momento em que a habilidade ultrapassou o treinamento, quando a recusa de uma piloto em aceitar a derrota salvou 12 vidas e restaurou a fé no princípio de que a América nunca abandona os seus. O boletim meteorológico para as 6 horas seguintes mostrava condições inviáveis para operações aéreas, confirmando o que todos já sabiam. A janela para extração havia sido medida em minutos, não em horas.
Qualquer atraso, hesitação ou falha de coragem ou habilidade teria significado considerar a perda de 12 SEALs como aceitável em uma guerra impossível de vencer. Em vez disso, aqueles homens estavam vivos, recebendo tratamento médico, ligando para suas famílias para dizer que estavam seguros e que voltariam para casa quando a missão terminasse. Seus filhos cresceriam com pais presentes, suas esposas nunca receberiam bandeiras dobradas e, em algum ponto da vasta engrenagem de registros militares, uma missão classificada como impossível havia sido reclassificada como bem-sucedida. Reaper caminhou até seus alojamentos enquanto o sol subia sobre as montanhas Hindu Kush, pintando o céu em tons de ouro e carmesim que lembravam a todos por que o amanhecer é chamado de Hora da Esperança. Seu macacão de voo estava manchado de suor e fluido hidráulico, as mãos ainda tremendo levemente da adrenalina que a sustentara durante a missão mais desafiadora de sua carreira. Os outros pilotos por quem passou acenaram com respeito, o ceticismo anterior substituído por uma admiração profissional reservada para aqueles que se provaram em condições que não deixam espaço para dúvidas. 3 anos de sussurros e olhares de soslaio haviam sido apagados por 2 horas de voo, que redefiniram o que era possível quando coragem e habilidade se encontravam no cadinho do combate. Em seus aposentos, Reaper colocou cuidadosamente o patch do tridente dos SEALs sobre a escrivaninha, ao lado de outras lembranças que marcavam os marcos de sua carreira militar. A Distinguished Flying Cross de seu primeiro destacamento, a Air Medal com o V de combate de seu segundo turno e o coração púrpura conquistado em Kandahar, quando o fogo inimigo transformou sua aeronave em um meteoro em queda, e de alguma forma ela conseguiu mantê-la no ar tempo suficiente para salvar sua tripulação. Cada condecoração contava parte de sua história, mas nenhuma capturava plenamente o que significava ser aviadora militar numa era em que as guerras eram travadas por profissionais que se voluntariavam para servir sabendo que a próxima missão poderia ser a última. O patch dos SEALs representava algo diferente, o reconhecimento de pares que entendiam que heroísmo não é buscar glória, mas recusar-se a desistir quando desistir seria a escolha racional. O banho foi quente e interminável, lavando os resíduos físicos da missão, mas deixando o peso emocional intacto. O rosto no espelho mostrava 34 anos de vida, incluindo 8 de serviço militar, 3 destacamentos em combate, 74 missões bem-sucedidas e um fracasso catastrófico que quase encerrara sua carreira e definitivamente encerrara sua fé na justiça militar. Kandahar havia sido diferente, a inteligência estava errada, a presença inimiga vastamente subestimada, e a zona de pouso para extração transformara-se numa zona de morte antes mesmo de seu trem de pouso tocar o solo. Ela conseguira retirar a maioria dos passageiros com vida e manteve uma aeronave em chamas voando apenas pela força de vontade e pelo treinamento superior, mas 4 soldados morreram, e a investigação oficial concentrou-se mais em atribuir culpa do que em aprender com os erros. Moi, o conselho de inquérito havia inocentado-a de qualquer ato ilícito, mas ser inocentada e ser exonerada eram coisas diferentes no mundo fechado da aviação militar. Sussurros a seguiam de base em base, insinuando que ela havia forçado demais, assumido riscos desnecessários e priorizado o cumprimento da missão acima da segurança da tripulação. O fato de suas ações terem salvado 36 vidas parecia menos importante do que as 4 que haviam sido perdidas, mas hoje havia sido diferente. Hoje, ela havia provado que a experiência comprada com sangue era a moeda mais valiosa na aviação de combate, e que a piloto que aprendera a voar pelo inferno era exatamente a que se queria quando o inferno era a única rota para casa. Os SEALs não se importavam com seus fracassos passados, importava que ela aparecera quando todos os outros encontraram razões para ficar. A batida na porta veio a 08 Cis, seguida pela voz distinta de seu comandante de esquadrão. Reaper, está aí? Tem umas pessoas que querem falar com você. O tom do coronel Morrison era cuidadosamente neutro, a voz de um comandante que aprendera a não antecipar boas ou más notícias até ter certeza de qual era o caso. Ela abriu a porta e encontrou Morrison acompanhado de 2 homens à paisana, cuja postura e corte de cabelo os denunciavam como inteligência militar, apesar da tentativa de parecerem contratados ou diplomatas. Atrás deles estava o suboficial Mor Mackenzie, agora com o uniforme limpo, mas ainda com o rosto marcado pelo desgaste da ação da noite anterior. "Major Voss", começou Morrison.
Gostaria que conhecesse o Coronel James Patterson, do Comando de Operações Especiais, e o Sr. David Chan, da Agência de Inteligência de Defesa. Eles vieram especificamente para fazer o debriefing da missão desta manhã. As implicações eram claras. Sua extração bem-sucedida havia atraído a atenção de níveis de comando que normalmente não se preocupavam com operações táticas individuais. Patterson avançou, seu aperto de mão firme e breve. Major, foi um trabalho excepcional esta manhã. Esperamos que possa nos explicar seu processo de tomada de decisão. Ajude-nos a entender como conseguiu realizar o que nossa análise inicial considerava impossível. Seu tom era profissional, mas não hostil. A voz de alguém que já vira operações de combate suficientes para distinguir entre acidentes afortunados e habilidade superior. O debriefing durou 3 horas e cobriu cada aspecto da missão, do planejamento inicial ao pouso final. Reaper explicou sua análise das condições meteorológicas, sua avaliação das limitações da pista, suas modificações nos procedimentos padrão de aproximação e suas adaptações em tempo real ao fogo inimigo e às dificuldades mecânicas. O que emergiu do questionamento detalhado foi um retrato da aviação militar em sua melhor forma, treinamento e experiência combinando-se para criar decisões em frações de segundo que, para observadores externos, pareciam mágica, mas que seguiam progressões lógicas invisíveis para quem não passara anos aprendendo a pensar em 3 dimensões enquanto gerenciava múltiplas variáveis letais simultaneamente. Mackenzie forneceu a perspectiva do solo, descrevendo a situação tática do ponto de vista dos SEALs e confirmando detalhes que validavam a análise de Reaper sobre os parâmetros da missão. Seu relato pintava o quadro de uma situação desesperadora salva por voo preciso e timing perfeito, o tipo de operação militar que só tem sucesso quando cada participante atua além de suas capacidades normais, pois o fracasso significa morte. A última pergunta de Patterson foi direto ao ponto que tornava aquela missão significativa. Major, na sua opinião profissional, essa extração poderia ter sido realizada por outro piloto do seu esquadrão? A questão pairou no ar como fumaça de um avião abatido, carregando implicações que iam muito além do trabalho de uma manhã nas montanhas do Afeganistão. Reaper considerou sua resposta com cuidado, entendendo que falsa modéstia seria tão inadequada quanto exagero arrogante. Senhor, qualquer piloto deste esquadrão tem as habilidades técnicas para tentar esta missão. Se teriam sucesso depende de variáveis que não posso avaliar. Seu nível de conforto com clima extremo, sua experiência com pousos em combate, sua disposição de ultrapassar parâmetros normais de segurança quando vidas estão em jogo. Sua resposta satisfez os oficiais de inteligência e rendeu um leve aceno de aprovação de Mackenzie, que passara tempo suficiente ao redor de operadores de forças especiais para reconhecer a diferença entre confiança e arrogância. Confiança foi o que trouxera seus homens de volta para casa. Arrogância teria matado todos nos primeiros 30 segundos da aproximação. O debriefing concluiu-se com Patterson anotando em uma pasta classificada que eventualmente chegaria a tomadores de decisão cujos nomes não apareciam em organogramas. A missão da manhã seria analisada e dissecada, suas lições incorporadas em programas de treinamento e doutrinas táticas, seu sucesso usado para justificar compras de equipamentos e decisões de pessoal que afetariam a aviação militar por anos. Mas, para os 12 SEALs em recuperação no hospital da base, o significado da missão era mais simples e pessoal. Eles estavam vivos porque uma piloto havia se disposto a arriscar tudo pelo princípio de que nenhum militar americano fica para trás. Esse princípio havia sido testado em um vale cercado por inimigos, durante uma tempestade que tornava o voo suicida, em uma pista que existia mais na esperança do que na realidade. O princípio havia sobrevivido ao teste, preservado pela habilidade, pela coragem e pela recusa obstinada em aceitar a derrota. A mesma que caracterizava as operações militares americanas desde que o exército continental cruzou o Delaware em uma noite de inverno, quando a vitória parecia impossível. Algumas tradições valiam a pena ser preservadas, não importando o custo, e a de trazer todos para casa era uma delas. Enquanto os oficiais de inteligência se preparavam para ir embora, Patterson voltou-se para Reaper com uma pergunta que não fazia parte do debriefing oficial.
Major, estamos montando uma nova unidade, pilotos com experiência em operações especiais que possam lidar com missões fora dos parâmetros normais. Gostaria de saber mais sobre isso? A oferta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades que poderiam remodelar sua carreira e restaurar a reputação que havia sido manchada em Kandahar. Operações especiais significavam autorizações mais altas, missões mais desafiadoras e o tipo de voo que separava aviadores de pilotos que apenas sabiam manusear os controles. Senhor, respondeu ela, seria uma honra servir onde a Força Aérea mais precisar de mim. A resposta foi diplomaticamente correta, mas deixou espaço para negociação, o tipo de resposta que mantinha as opções abertas enquanto expressava entusiasmo adequado. Patterson sorriu, a expressão de quem havia encontrado exatamente o que procurava. A reunião terminou com apertos de mão e promessas de acompanhamento pelos canais oficiais, a cortesia profissional que marcava o encerramento de interações militares bem-sucedidas. Mackenzie permaneceu após a saída dos outros, sua presença indicando que tinha algo a dizer que não era apropriado para ouvidos oficiais. Major, começou ele, com a voz carregando o peso de 2 décadas em operações especiais. Quero que saiba que a notícia sobre esta manhã já está se espalhando pela comunidade. Os SEALs falam com os Rangers falam com a Delta fala com todo o resto. Na próxima semana, todo piloto de operações especiais no teatro vai conhecer seu nome e saber o que fez por nós. Suas palavras tinham implicações que iam muito além do reconhecimento pessoal. No mundo fechado das operações especiais, reputação era moeda, e ter o respeito dos operadores de solo que confiavam suas vidas a você valia mais do que qualquer condecoração oficial. Os SEALs haviam acabado de lhe dar algo que não podia ser conquistado com treinamento nem concedido por promoção, a aceitação como membro da Irmandade que unia todos aqueles que escolheram servir em unidades onde a missão vinha primeiro e a sobrevivência pessoal era sempre secundária. O resto do dia passou em um turbilhão de atividades rotineiras que pareciam surreais após a intensidade da manhã. Manutenção de equipamentos, planejamento de voo, briefings meteorológicos e tarefas administrativas que mantinham a aviação militar funcionando entre os momentos em que tudo dependia da harmonia perfeita entre voo superior e sorte superior. Mas, sob a rotina, algo fundamental havia mudado. Outros pilotos passaram a procurá-la para pedir conselhos sobre voo em condições extremas. As equipes de solo trabalharam com atenção extra em sua aeronave e o próprio comandante da base passou para oferecer cumprimentos pessoais por uma missão que seria estudada nas academias militares por anos. A verdadeira medida do sucesso daquela manhã não estava no reconhecimento oficial ou em oportunidades de avanço na carreira. Estava nas ligações feitas por 12 SEALs para suas famílias, conversas que começavam com "estou bem" e continuavam com histórias que seriam contadas e recontadas até virarem lendas familiares passadas de geração em geração. O sargento Rodrigues ligou para a esposa em San Diego, a voz embargando ao descrever o momento em que os motores americanos cortaram a tempestade para anunciar que a salvação havia chegado com hélices e pilotada por alguém que se recusara a aceitar que a missão fosse impossível. A filha do suboficial Thompson cresceria ouvindo sobre a piloto que pousou um avião gigante em uma pista destruída enquanto eram alvejados, e sobre como seu pai havia sido salvo por alguém corajoso o suficiente para voar através da pior tempestade de que alguém se lembrava. Essa história a inspiraria a se tornar piloto também, continuando um ciclo de serviço que conectava gerações de americanos dispostos a arriscar tudo pelo princípio de que a liberdade não é gratuita. O marinheiro Williams escreveu uma carta para seus pais que seria emoldurada e pendurada na sala de estar, um testemunho do momento em que treinamento e coragem se combinaram para arrancar a vitória das garras da derrota. Moi, suas palavras tentavam capturar a sensação de ser resgatado por alguém que já havia provado seu valor no cadinho do combate, que havia conquistado o direito de ser chamada de heroína por meio de ações, e não de publicidade. O relatório do suboficial Mor Mackenzie para o Comando de Guerra Naval Especial se tornaria leitura obrigatória para os oficiais responsáveis por planejar operações de extração. Sua linguagem clínica não conseguiria transmitir por completo o drama daquelas horas desesperadas em que 12 SEALs resistiram a forças superiores enquanto aguardavam por um milagre que chegou disfarçado de um C-130 Hércules, pilotado por uma Major
com reputação de realizar o impossível. Os efeitos dessa missão se espalharam para além das histórias pessoais e dos relatórios oficiais. A extração bem-sucedida provou que a aviação militar americana ainda tinha a capacidade de operar em condições que deveriam ter sido proibitivas, que o treinamento e o equipamento haviam produzido pilotos capazes de superar os limites normais da física e da probabilidade quando vidas americanas estavam em jogo. Empresas de defesa estudariam os parâmetros da missão para desenvolver novos cenários de treinamento, suas simulações tentando recriar as condições que tornaram a extração daquela manhã tanto necessária quanto bem-sucedida. Os dados influenciariam requisitos de projeto de aeronaves, critérios de seleção de pilotos e o tipo de treinamento especializado que prepara aviadores para missões em que a margem entre sucesso e catástrofe se mede em segundos e metros. Mas, talvez, o resultado mais importante fosse intangível: a restauração da fé no princípio de que as Forças Armadas Americanas nunca abandonam os seus. Em uma era em que o apoio público às operações militares oscilava com os ventos políticos e a cobertura da mídia, a extração bem-sucedida lembrou a todos os envolvidos que alguns princípios transcendiam política e pesquisas de opinião. Os 12 SEALs retirados daquele vale representavam mais do que apenas vidas individuais salvas. Eles simbolizavam o compromisso que conectava todos aqueles que já vestiram o uniforme, a promessa de que servir significava algo além de um emprego ou de uma carreira. Essa promessa havia sido testada no cadinho do combate e emergira mais forte do que nunca. Ao cair da tarde sobre a base aérea de Bagram, o sol se pondo atrás de montanhas que testemunharam o surgimento e a queda de impérios, a Major Catalina Reaper Voss caminhou pela pista uma última vez antes de seguir para o clube dos oficiais, onde seus colegas de esquadrão a aguardavam com perguntas e felicitações que se estenderiam noite adentro. Sua aeronave estava sob holofotes enquanto as equipes de solo realizavam a manutenção pós-voo com o cuidado que todo avião de combate exige após missões que o levam ao limite operacional. Buracos de bala haviam sido remendados, linhas hidráulicas verificadas, motores inspecionados para detectar danos que poderiam mantê-lo em solo até a chegada de peças de reposição do outro lado do mundo. O Ghost Rider 7 ostentava as cicatrizes da missão daquela manhã como medalhas de honra, cada marca um testemunho da violência que enfrentaram e sobreviveram. A aeronave havia funcionado perfeitamente sob condições que desafiariam até os mais extremos cenários de teste idealizados por seus projetistas, provando mais uma vez que a engenharia americana podia ser confiada para trazer guerreiros de volta de lugares onde voltar para casa exigia nada menos que um milagre. O pet do tridente dos SEALs estava guardado com segurança nos aposentos de Reaper, mas seu significado ia muito além do tecido e do fio com que foi confeccionado. Ele representava a aceitação em uma irmandade que mede valor por ações e não palavras, que julga caráter pelo desempenho sob pressão e não pelas realizações em tempos de paz. O amanhã traria novas missões, novos desafios e novas oportunidades para provar que a aviação militar americana continuava sendo a melhor do mundo porque era pilotada por pessoas que entendiam que excelência não é um destino, mas uma jornada que exige dedicação constante a princípios que não mudam com modas ou conveniências. A guerra no Afeganistão acabaria, as bases seriam fechadas e os equipamentos enviados de volta para casa ou transferidos a aliados que continuariam lutando batalhas sem resolução final à vista. Mas a missão daquela manhã viveria para sempre na memória de todos que foram tocados por ela. Um lembrete de que o heroísmo não se define pela ausência de medo, mas pela disposição de agir com decisão quando outros dependem da sua habilidade. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo.